A série começa mostrando Soyu, que depois de pedir demissão de uma multinacional nos Estados Unidos e terminar o noivado, decide voltar para a Coreia sem avisar os pais. Enquanto isso, Seo, um arquiteto famoso, está em um evento para receber um prêmio de arquitetura. Depois da premiação, ele vai para sua nova empresa para preparar tudo antes da inauguração. Enquanto isso, Soyu está no aeroporto e pede para uma amiga buscá-la, já que sua família ainda não sabe que ela está de volta. A nossa protagonista faz um retorno triunfal com direito a laços e balões, mas tudo muda quando ela reencontra Seo, seu melhor amigo de infância, que fica surpreso com sua volta. A cordialidade entre os dois não dura muito, até porque a linguagem de amor deles é um tanto peculiar. Depois de implicarem um com o outro, Soyu vê seus pais e se esconde dentro de uma caixa. Seo tenta disfarçar e com muito esforço acaba despistando os pais dela. Mas claro que entre esses dois, toda ajuda também tem uma provocação, o que faz o nosso mocinho perguntar para ela o motivo da sua volta para a Coreia e o porquê ela estava se escondendo dos seus pais. Soyu, sem responder, pede para usar o banheiro da sua nova empresa e sem permissão sai abrindo e curiando tudo, o que deixa ele muito irritado. Depois de testar a paciência do seu melhor amigo, Soyu vai para casa e ele, que é seu vizinho, a acompanha. Chegando lá, a nossa protagonista fica com medo de entrar, pois não sabe qual será a reação da sua mãe quando ela souber dos motivos que a fez voltar para casa. Ouvindo isso, Seo aproveita para perguntar o que havia acontecido, e ela revela que cancelou o casamento e que estaria desempregada. O nosso arquiteto fica surpreso com a informação, mas antes de conseguir responder, a mãe de Soyu aparece e acaba ouvindo tudo. Sua mãe, furiosa, começa a bater em Soyu, e a nossa protagonista, para fugir da surra, usa Seo de escudo humano. Mas quando percebe que não ia ter jeito, pega ele pela mão e sai correndo. Depois de escapar da surra, Soyu conta para seu amigo que pediu demissão porque se sentia sobrecarregada e que durante esse tempo que ficou fora, sentiu muita saudade de casa. O nosso arquiteto ouve com atenção e tenta confortá-la, dizendo que apesar dela ter tomado decisões difíceis, tinha sido muito corajoso da sua parte tentar recomeçar de novo. Depois de conversarem, ela acaba voltando para casa e fica em choque quando percebe que sua mãe estava esperando por ela. Soyu tenta fugir do confronto, mas o nosso arquiteto a tranca para dentro de casa e vai embora. Antes de sair pelo portão, ele se lembra dos momentos de emoção que teve na infância com Soyu e, sem se conter, fica feliz por saber que ela tinha voltado. Na manhã seguinte, o nosso arquiteto vai visitar Soyu para ver se ela ainda estava viva, mas ela acorda muito irritada com Seo por deixá-la sozinha para apanhar. Depois de quase enterrar o seu melhor amigo, Soyu acompanha Seo ao trabalho, levando bolinhos de arroz que sua mãe fez para a inauguração da nova empresa de arquitetura dele. Lá, ela rapidamente se enturma com os colegas de trabalho e todos ficam curiosos sobre como eles se conheceram. Soyu conta que eles são amigos desde a infância e que praticamente criou Seo. Mas a história toma um rumo engraçado quando ele revela que, na verdade, ela era uma maluca que não o deixava em paz desde que se conheceram. Eles acabam brigando de maneira totalmente imatura só para ver quem estava certo. Alguns dias depois, Soyu começa a lembrar os verdadeiros motivos de ter voltado para a Coreia, incluindo a traição do seu ex-noivo. Sem contar nada para ninguém, ela passa o dia andando de ônibus pela cidade para fugir dos problemas. No dia seguinte, a mãe de Soyu se arruma para prestigiar Seo na inauguração da sua empresa, mas, envergonhada pela situação da filha, a proíbe de comparecer ao evento. Quando chegam na empresa, a mãe de Soyu tenta manter as aparências diante das amigas e mente, dizendo que a filha está prestes a voltar para os Estados Unidos para trabalhar em um emprego de prestígio. Soyu, sem saber das mentiras de sua mãe, aparece num local para entregar o broche que comprou para ela, mas acaba ficando constrangida por ver que sua mãe estava mentindo apenas para não se sentir envergonhada. Seo acaba observando tudo de longe e fica triste por vê-la naquela situação. Quando chegam em casa, as duas discutem e sua mãe tenta pressionar Soyu a voltar para os Estados Unidos. Ela sai furiosa e o nosso arquiteto a segue silenciosamente para oferecer apoio enquanto Soyu desaba em lágrimas no parque. Na manhã seguinte, sua mãe, arrependida,
pede a ajuda de Seo para decorar o quarto de Soyu, e o nosso arquiteto passa o dia reformando o lugar. A nossa mocinha fica super feliz com a surpresa e ao anoitecer liga para agradecer Seo. Mas, durante a ligação, o nosso arquiteto começa a implicar com ela e diz que ela deveria fechar as cortinas durante o dia, pois não queria se assustar com a sua cara feia toda vez que abrisse a janela. Isso porque o seu quarto era em frente pro dela. No outro dia, Soyu vai para o colégio onde estudou a convite da sua professora. Mas, chegando lá, ela encontra Seo, que se inscreveu em uma competição de designer para reformar o lugar. O nosso arquiteto vai até o ginásio onde fica a piscina e se lembra com carinho da época em que praticava natação, mas ele acaba ficando triste por ter desistido do seu sonho por conta de um incidente que sofreu. Mais tarde, Soyu vai para uma entrevista de emprego e ao sair encontra o nosso arquiteto que também estava voltando para casa. Eles param em um parque para beber água e descansar, e Soyu decide contar sobre a proposta de trabalho que teve. Ele aproveita então para perguntar se era isso que ela gostaria de fazer, e os dois acabam discutindo. Soyu diz que precisa ganhar dinheiro e que não poderia se dar o luxo de sonhar, e acaba ofendendo o arquiteto dizendo que ele não sabia o que era isso, já que sempre teve tudo de mão beijada. Ao ouvir isso, Seo fica extremamente magoado com ela, já que a mesma sabia como ninguém que ele teve que desistir do seu maior sonho. Ele vai embora e a deixa falando sozinha. Ao chegar em casa, Seo se lembra com tristeza das coisas que teve que abandonar, enquanto Soyu, do outro lado da janela, está pensativa e arrependida pelo que disse. Ela vai até a escola conversar com sua professora e acaba procurando por uma cápsula do tempo que enterrou com sua amiga e Seo, mas não a encontra. Igual a adorável corredora. Depois de papearem bastante, a professora fala para ela que Seo estava na piscina do ginásio e ela vai atrás dele. Chegando lá, ela encontra Seo com a cápsula do tempo, lendo sua carta em voz alta para irritá-la. Soyu, com raiva, vai atrás dele, mas o arquiteto acaba se jogando na piscina junto com a cápsula do tempo. A encrenqueira também pula na piscina e, sem saber nadar, quase se afoga, mas é salva por Seo, que tenta ensiná-la. Enquanto ele a segura nos braços, acaba aproveitando o momento para perguntar se ela voltaria para sua antiga empresa e reataria o seu noivado caso tivesse chance. Ela prontamente diz que não, e o nosso arquiteto fica feliz e pensativo. Ao saírem da piscina, Seo empresta algumas roupas para Soyu, e entre uma implicação e outra, eles decidem abrir a cápsula do tempo juntos. Cada um lê a sua própria carta, mas o nosso arquiteto fica constrangido com o que escreveu. Soyu pede para ler a carta dele, e tentando desconversar, ele vai embora. Quando chega em casa, Seo lê a carta em voz alta e fica indignado ao perceber que se declarou para Soyu. Ele fica andando de um lado para o outro, inconformado por ter deixado provas dos seus sentimentos, e tenta se convencer de que não sente mais nada. No dia seguinte, Soyu acompanha Seo até o trabalho. Lá, ele recebe a notícia de que a Grape, uma empresa multinacional, enviou uma proposta de negócio para eles. Ao ouvir isso, o arquiteto fica receoso, pois sabe que é a mesma empresa onde Soyu trabalhou nos Estados Unidos. Quando seu parceiro de negócios descobre essa informação, faz de tudo para convencer Soyu a ajudar eles no projeto. Ela acaba aceitando. Depois de alguns dias, eles marcam uma reunião e Soyu vai como representante da empresa. No entanto, ao encontrar uma ex-colega de trabalho, ela lembra dos assédios morais que sofreu e fica muito nervosa, o que a faz interromper a reunião e ir ao banheiro. O ex-colega de trabalho acaba indo atrás dela e durante alguns insultos a assedia moralmente. Quando Seo vê isso, parte para cima dele e todos tentam apartar a briga. Mas Soyu, cansada dos anos de humilhação, dá um soco no ex-colega e ainda o ameaça de denunciar por plágio e assédio moral. Ela se retira do local e Seo, percebendo o quanto ela estava chateada, a segue para oferecer apoio. Depois de conversarem bastante sobre o ocorrido, Soyu se sente melhor e o nosso arquiteto acaba recebendo uma ligação informando que o ex-colega dela havia sido demitido depois da reunião.
reunião e que a empresa acabou oferecendo um novo projeto de arquitetura para eles. Ao saber disso, Soyu não consegue conter a felicidade e abraça o nosso protagonista, que fica sem saber o que fazer. No dia seguinte, Soyu vai até a empresa do nosso arquiteto comemorar com os funcionários. Mas, enquanto os dois conversam, uma visita inesperada acontece. Terui, a ex-namorada de Seiyo, aparece, o que acaba causando ciúmes em Soyu e um certo desconforto no nosso arquiteto. Ela faz uma proposta de trabalho para Seiyo, pois precisa de um design para sua nova coleção de bullies antigos. Após muita insistência dela e do seu parceiro de negócios, ele acaba aceitando. Depois da reunião, a ex-namorada cumprimenta Soyu e menciona que o arquiteto falava muito dela quando ainda estavam juntos. Terui conta do novo acordo de trabalho deles e chama Soyu para ir junto. Ela aceita o convite e vai com Seiyo. Ao chegarem, Terui os recebe e a nossa protagonista começa a sentir ciúmes e um certo desconforto pela situação. Mas isso logo acaba quando ela começa a trabalhar com os outros funcionários do lugar. Soyu, que sempre amou cozinhar, se vê encantada com os preparos para produzir molho de soja e acaba aprendendo muito com algumas senhoras que já faziam isso há anos. Depois de muito trabalho, Soyu acaba derrubando um pote de pasta e cai no chão. Seiyo vê e fica extremamente preocupado, mas acaba demonstrando isso de forma rude e envergonha Soyu na frente de Terui. Mais tarde, a ex-namorada de Seiyo conversa com ele e menciona que durante o namoro parecia que só ela estava apaixonada. Seiyo ouve atentamente enquanto ela diz que, apesar das suas investidas no arquiteto, pôde perceber naquele dia que o seu coração era de outra pessoa e que Seiyo estava tão descontrolado emocionalmente com isso que havia sido rude demais com Soyu. Depois da conversa, o arquiteto fica pensativo e acaba encontrando Soyu, que estava procurando um molho de soja envelhecido. Ele tenta se redimir com ela, mas quando encontra um pote de molho, Soyu fica tão feliz que revela que durante o dia acabou percebendo que o seu verdadeiro sonho era cozinhar. Seiyo fica contente por ela ter descoberto a sua paixão e, enquanto a observa, percebe que, apesar de tentar fugir do que sente, ele ainda gostava muito dela. Um dia depois, Soyu vai até a casa de Seiyo e encontra a carta que ele havia escrito e colocado na cápsula do tempo. Quando Seiyo sai do banho e vê Soyu lendo a carta, fica furioso. Ela pede desculpa, mas ele interrompe dizendo que tudo que estava na carta era apenas uma brincadeira. Soyu entende e vai embora, mas fica pensativa com a atitude que ele teve. Mais tarde, a nossa protagonista decide se matricular em um curso de culinária coreana e fica muito empolgada com suas novas aulas. Alguns dias se passam e Seiyo começa a ignorar Soyu como forma de não demonstrar seus sentimentos por ela. Soyu até tenta perguntar o porquê ele estava tão distante, mas parece que quanto mais ela tentava se reaproximar, mais ele se afastava dela. Depois de alguns dias sendo rejeitada, Soyu espera o nosso arquiteto sair do trabalho para entregar seu primeiro prato que fez na aula de culinária e tentar resolver aquela situação. Mas Seiyo não é nada receptivo e pede para ela deixar ele em paz. Soyu fica irritada e diz que não vai se afastar dele, pois tem permissão por serem amigos há muito tempo. Mas Seiyo acaba gritando com ela e dizendo para ela se afastar antes que ele perca a cabeça e faça alguma besteira. Ela tenta entender o que ele quis dizer com aquilo, mas na hora que o nosso arquiteto iria tomar coragem para dizer o que realmente sentia, o ex-noivo de Soyu acaba aparecendo e interrompendo a sua declaração. Seiyo fica muito irritado e pergunta o que ele estava fazendo ali. Mas antes que o nosso arquiteto consiga dizer qualquer coisa, os pais de Soyu aparecem e pedem para conversar com os dois e entender o que aconteceu. Em casa, a mãe de Soyu interroga o ex sobre o motivo da separação, mas não demora muito para ela perder a paciência e querer partir para cima dele. Depois de engolir a seco a raiva que sentiu pela volta do ex de Soyu, o nosso arquiteto recebe a notícia de que venceu a competição para reformar o ginásio da sua antiga escola. A sua professora o parabeniza e menciona que Soyu também estava ansiosa para ele ganhar o projeto, já que havia ligado várias vezes para saber os resultados. Ao ouvir isso, Seiyo começa a refletir sobre todo o tempo que passou adiando sua confissão. Então, decidido, ele corre até o restaurante do pai de Soyu e, com o coração na mão, finalmente declara que sempre foi apaixonado
apaixonado por ela. Depois de finalmente confessar o que sentia, Seo diz para ela que não precisaria de uma resposta imediata sobre os seus sentimentos e pede apenas para que ela pense e o responda quando estiver pronta. Mas chegando em casa, o coitado fica desesperado achando que estragou tudo, enquanto Soyu fica tentando processar o que acabou de acontecer. No dia seguinte, os dois se encontram de uma maneira bem inusitada e tentam definir um prazo para a resposta dela usando produtos de uma loja de conveniência. Seo escolhe um pacote de leite com validade de 11 dias, o que define que ela teria esse tempo para lhe dar uma resposta. Mais tarde, o ex-noivo de Soyu, insistente, espera ela terminar a aula de culinária para tentar reconquistá-la de algum jeito. Mas no meio do caminho, encontram Seo, que fica totalmente incomodado com a situação. O ex-noivo insiste em ficar por perto, usando como desculpa que precisaria de uma consulta com o nosso arquiteto. Enquanto isso, Soyu acaba usando a cozinha de Seo para fazer uma refeição deliciosa, mas Hyojun se aproveita da situação para provar a comida dela, o que faz Seo ficar ainda mais enciumado. Depois do almoço, Soyu acaba desmaiando com fortes dores de estômago, e mesmo com Seo se oferecendo para levá-la ao pronto-socorro, ela opta por chamar Hyojun, o que machuca um pouco os sentimentos do arquiteto. No hospital, descobrimos que a pausa na carreira de Soyu aconteceu porque ela foi diagnosticada com câncer de estômago 3 anos atrás, o que fez ela passar por uma cirurgia e quimioterapia. Após fazer alguns exames, Soyu recebe alta e seu ex-noivo a espera do lado de fora, já que é o único que sabe sobre a sua antiga doença. Nesse exato momento, Seo aparece preocupado com a saúde dela, mas o arquiteto, cansado de perder para o ex-noivo, a segura pela mão e a coloca dentro do carro, deixando o ex-noivo pensativo sobre o tipo de amizade que eles tinham. E percebendo que poderia perdê-la para Seo, Hyojun se adianta e no dia seguinte espera ela sair da aula, mas dessa vez aproveita para pedir sua mão em casamento novamente. Surpresa, Soyu relembra como o relacionamento deles foi saudável e agradece por ele ter cuidado dela durante a quimioterapia. Porém, a série mostra que, com o tempo, Soyu caiu em depressão e que a suposta traição do ex-noivo nunca aconteceu. Na realidade, o real motivo do término foi porque ele não conseguiu lidar com essa fase emocionalmente difícil que ela passou. Soyu então devolve o anel e recusa o pedido de casamento dele. Ao anoitecer, a mãe de Soyu vê o arquiteto cabisbaixo e o convida para jantar em sua casa, mas acaba deixando ele e sua filha sozinhos. Com medo de que sua doença volte à tona, Soyu pede para Seo jogar o leite fora e diz que o via apenas como amigo. Mas, ao entrar em seu quarto, ela fica pensando se fez a escolha certa ao dispensá-lo. O arquiteto vai para sua casa extremamente triste e acaba amanhecendo doente, o que faz Soyu ficar o dia todo do seu lado. Quando ele acorda, fica surpreso por vê-la, mas ainda ferido, pede para ela ir embora. Soyu acaba ignorando o que ele disse e desce para pegar algo para comer, mas esquece sua bolsa com alguns prontuários médicos no quarto dele, o que faz Seo descobrir a sua doença da pior maneira possível. Quando Soyu volta, vê ele totalmente desestabilizado. Ela até tenta tranquilizá-lo, mas Seo, profundamente magoado, a segue e pergunta se ele significa tão pouco para ela esconder algo tão importante. Nesse momento, a mãe de Soyu entra na casa e ouve a conversa deles, e desesperada pergunta se tudo aquilo é verdade. Soyu fica sem palavras e começa a chorar junto com sua mãe. Não demora muito e logo toda a família fica sabendo da doença. E a mãe, ainda em choque, pergunta se foi por isso que ela terminou o noivado. Mas Soyu diz que não e explica que apenas não queria vê-lo sofrer por sua causa. Ela tenta a todo custo tranquilizá-los, mas quanto mais ela tenta acalmar seus pais, mais culpados eles se sentiam. Depois de toda aquela revelação, Seo encontra Soyu e a acusa de ter sido egoísta por esconder sua doença de todos. Eles discutem mais uma vez, e ela, cansada, simplesmente vai embora, deixando ele falando sozinho. No outro dia, Soyu desaparece e a família fica em pânico sem notícias dela. A mãe liga imediatamente para Seo,
que sai em busca dela por todos os lugares possíveis, mas acaba a encontrando na praia refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ele a repreende por ter deixado todos preocupados, mas ela, cansada de tantas broncas, diz para ele a deixar em paz e tenta ir embora. O nosso arquiteto a confronta e eles começam a discutir, e Seo, frustrado, pede desculpas por não estar com ela em um momento tão difícil, o que faz Soyu finalmente desabar e colocar tudo o que estava sentindo para fora. Depois de se acalmarem, Seo pede para ela ligar para o hospital para saber o resultado dos exames que fez. Com medo, Soyu faz a ligação e recebe a notícia de que era apenas uma inflamação e que o câncer não havia voltado. Ao ouvir isso, Seo fica aliviado e a abraça feliz por saber que ela está saudável. Na volta, Soyu é recebida com uma festa surpresa da família e dos amigos, e todos ficam felizes com a notícia de que ela está bem. Depois de festejarem muito, todos vão para casa, mas o ex-noivo de Soyu, que a esperava, a observa de longe e consegue perceber o quanto ela estava feliz ali, o que faz ele entender que chegou a hora de ir embora. Antes de voltar para os Estados Unidos, ele manda uma mensagem para Seo agradecendo por ter cuidado de Soyu, e mesmo com ciúmes, o arquiteto a leva ao aeroporto para se despedir do ex. Chegando lá, Seo agradece Hyojun por ter ficado ao lado dela em um momento tão difícil. A nossa protagonista se despede dele e o ex comenta que apesar de não gostar de Seo, ele parecia alguém especial para ela. Depois de tudo que rolou, Seo vai tomar café na casa de Soyu só para ver como ela estava. E ao terminar a refeição, eles sobem para o terraço e Soyu pede a ajuda dele para ler um livro de culinária em francês. Seo começa a ler enquanto ela grava tudo no celular. Mas, cansada, Soyu acaba pegando no sono. Quando ela acorda, vê um reflexo de arco-íris no pescoço dele, e ao tocar, acaba o acordando de uma forma bem inesperada. Ela até tenta se explicar, mas ele sai correndo com o coração acelerado. Durante o trabalho, Seo pega o leite que guardou na geladeira e se lembra que aquele dia seria a data limite para a resposta de Soyu, enquanto ela, em sua casa, pensa em ligar para ele para dar uma resposta diferente. Mas quando o relógio bate meia-noite, ela desiste e os dois vão dormir tristes. Ao amanhecer, Seo e sua equipe recebem uma proposta de trabalho no interior e todos se reúnem para decidir como vão executar. Depois de trabalhar muito, Seo avisa Soyu sobre o novo projeto e que por conta disso ficará fora por 2 semanas. Ele aproveita para convidá-la, mas ela diz que não e lhe deseja uma boa viagem. Mas o que a nossa protagonista não imaginava era que ficar tanto tempo sem seu melhor amigo a deixaria tão entediada. E depois de fazer tudo o que podia para se distrair, ela coloca a gravação de Seo para relembrar as receitas e matar a saudade. Mas acaba escutando ele dizer que apesar do leite ter validade, o que ele sentia por ela não iria passar tão cedo. Quando ela ouve isso, passa a ter certeza dos seus sentimentos. Então pega o carro e vai até o interior onde ele está trabalhando. Quando o encontra, ela diz que esses dias fez ela perceber que tudo perdia graça sem ele por perto. E de forma encantadora, confessa os seus sentimentos. Seo, que tanto esperou por isso, caminha em sua direção e finalmente a beija. Depois do tão esperado beijo, Soyu e Seo tentam disfarçar o novo romance, mas durante a refeição fica impossível esconder a química entre eles. Quando a equipe de Seo finalmente dorme, os dois se encontram às escondidas e é aí que o nosso arquiteto se declara. Mas depois de muita conversa, Soyu pede que mantenham o relacionamento em segredo, pois ela teme a reação das famílias, já que eles cresceram juntos. Seo fica meio chateado, mas aceita e entende a situação. No dia seguinte, o casal volta para casa e dá de cara com a mãe de Soyu, que tenta marcar um encontro às cegas para ela, o que torna a situação super constrangedora e para piorar a situação, a sua melhor amiga descobre o novo relacionamento e comenta que talvez os dois tenham evitado seus sentimentos por conta das provocações que eles ouviam quando eram crianças. Mais tarde, Soyu e Seo tentam passar um tempo juntos,
mas o clima fica tenso durante um encontro no cinema. Soyu começa a se sentir chateada, e o desconforto só aumenta quando Seo a convida para visitar sua empresa, onde, para surpresa de todos, sua ex-namorada também estaria presente. Depois do jantar, os dois acabam discutindo, pois Soyu se sente incomodada com a naturalidade de Seo ao lidar com sua ex. Tomada pelos ciúmes, ela decide ir embora, o que causa um climão entre eles. No dia seguinte, as suas famílias saem para viajar juntos. À noite, eles se reencontram e finalmente conseguem esclarecer todos os sentimentos pendentes. Eles voltam para a casa de Soyu, que está vazia, e no quarto dela, Seo confessa que sempre ficou nervoso com sua presença, principalmente agora que começaram a namorar. Sem saber direito como agir, o arquiteto tenta sair do quarto, mas ela não deixa e pergunta por que ele está com tanta pressa. Seo então confessa que está com pensamentos inapropriados, e Soyu, de maneira ousada, diz que já que eles são namorados, ele poderia pensar e agir como quiser. O clima esquenta e os dois acabam indo pra cama, avançando para uma nova fase do relacionamento. Depois de passarem a noite juntos, os dois acabam acordando com o barulho dos pais que já voltaram da viagem. Num pulo, eles encenam estar apenas lendo quadrinhos românticos. E depois de quase serem pegos no flagra, o casal tenta passar o máximo de tempo juntos, curtindo a companhia um do outro, mas sempre fugindo de pessoas conhecidas. No dia seguinte, Soyu recebe a ótima notícia de que passou no exame de certificação culinária e que está pronta para atuar na área. Seo a parabeniza e fica todo orgulhoso da amada. Soyu começa a se inscrever para várias vagas. Depois de muito pesquisar, ela considera fazer um intercâmbio de culinária no exterior para aumentar suas chances no mercado. Porém, quando Seo chega do trabalho e encontra um folheto de uma escola de culinária nos Estados Unidos, ele fica extremamente chateado ao perceber que Soyu estava pensando em estudar fora sem falar nada. Ela pede para conversarem em outro lugar, e quando conseguem privacidade, a nossa protagonista tenta explicar que está enfrentando muitas rejeições profissionais e que não pode viver apenas de amor. Seo fica irritado com a decisão dela e Soyu pede um tempo para pensar e ficar sozinha, deixando o arquiteto triste e extremamente magoado. Os dias seguintes são difíceis para ambos, e o distanciamento pesa no coração dos dois. Depois de concretizar alguns projetos, Seo vai visitar um canteiro de obras, mas acaba se acidentando e quebrando o braço. Ele é levado ao hospital, e ao saber da notícia, Soyu corre para vê-lo. Ao encontrá-lo ferido, ela não aguenta e desaba em lágrimas, confessando que o ama. Ela se desculpa por ter sido tão egoísta e admite que não pode viver sem ele. Seo a abraça e os dois finalmente fazem as pazes. Depois do susto no hospital, os dois voltam para casa e no caminho ele revela que secretamente inscreveu um dos pratos saudáveis que ela preparou em uma competição. E para surpresa de Soyu, ela ganhou o 3º lugar, o que acaba levantando o ânimo dela, especialmente depois das rejeições nas entrevistas de emprego. Inspirada pelo sucesso, Soyu decide criar um canal no YouTube com receitas saudáveis, e Seo a ajuda a gravar o primeiro vídeo, o que acaba tornando tudo mais divertido. Alguns dias depois, Seo se prepara para pedir Soyu em casamento, mas tudo acaba dando errado. O carro dele quebra, o chefe do restaurante sai correndo porque o filho nasceu e, para completar, Seo tropeça enquanto traz o bolo com o pedido de casamento. Depois de tantas trapalhadas, esse homem leva ela pro ateliê e finalmente cria coragem e faz o pedido de casamento. Mas, para sua surpresa, Soyu o rejeita e ele, é claro, fica arrasado e passa o dia inteiro pensativo. Mais tarde, Soyu recebe uma ligação para buscar Seo, que estava completamente bêbado em um restaurante. Depois que ele se recupera, os dois finalmente conversam sobre a rejeição do pedido, e Soyu admite que estava com medo de dizer sim por causa da sua saúde, temendo que a doença pudesse voltar. Mas Seo, cheio de carinho, a convence de que a vida é muito curta para se preocupar com o futuro e que eles deveriam aproveitar cada momento juntos. Enquanto
isso, seus pais, que estavam voltando para casa, os encontram se abraçando e estranham a situação. Tentando explicar o que estava acontecendo, os dois revelam que estão namorando para os pais. Todos ficam chocados, mas o casal não sabia que aquele era o pior momento para dar a notícia, pois suas mães tinham brigado feio e, de tão irritadas uma com a outra, decidem que seus filhos não poderiam ficar juntos. Após a discussão, Seo coloca uma escada para entrar no quarto de Soyu pela janela. Eles conversam sobre a desaprovação das mães, mas Seo, determinado, diz que isso não importa e a pede em casamento novamente. Dessa vez, Soyu aceita e eles prometem ficar juntos mesmo com conflitos familiares. No dia seguinte, o pai de Soyu reúne a família e anuncia que vai se aposentar, o que significa fechar o restaurante onde trabalhou por 30 anos. A família fica surpresa, mas feliz que ele finalmente poderá descansar e aproveitar os frutos de tantos anos de esforço. Mais tarde, as mães de Soyu e Seo acabam se metendo em uma briga com as vizinhas do bairro e vão parar na delegacia. Toda a família corre para entender o que aconteceu, incluindo o novo casal. E o que parecia ser um grande drama acaba virando uma oportunidade perfeita para as duas mães se reconciliarem. Depois de saírem da delegacia, as mães finalmente têm uma conversa séria sobre o relacionamento dos seus filhos e acabam aprovando o namoro para a felicidade geral. Com a paz restaurada, toda a família participa do último dia de trabalho no restaurante do pai de Soyu e se divertem bastante relembrando os bons momentos vividos ali. Após a refeição, o novo casal tem um momento a sós, onde ela agradece por tudo que ele já fez por ela e promete cozinhar seus pratos favoritos para sempre. Eles se abraçam e, com um beijo, curtem um momento felizes por finalmente terem a aprovação das suas famílias. Alguns dias se passam e os dois passeiam e relembram do passado, mas no meio do caminho acabam encontrando a antiga loja de alimentos do pai dela, agora toda renovada. Nesse momento, Seo revela que o novo restaurante é um presente do pai de Soyu e que ele secretamente a remodelou a pedido do sogro. O gesto tocante deixa Soyu emocionada e não demora muito para ela inaugurar o restaurante e também convidar o seu pai para ser seu conselheiro-chefe. Mais tarde, o casal vai experimentar roupas de casamento, mas em uma reviravolta inesperada, Soyu pede para adiar o casamento por um ano, pois ela gostaria de focar no restaurante e aproveitar o tempo para curtir o namoro com Seo. Ele entende e aceita a ideia com tranquilidade. E mesmo com o adiamento, eles têm a chance de presenciar os pais de Seo renovando seus votos, com direito a madrinhas, muitas risadas e fotos em família. Observando de longe, Soyu e Seo se sentem felizes e gratos por tudo que passaram juntos. Meses se passam e Seo é nomeado arquiteto público da cidade, enquanto Soyu ganha o prestigiado prêmio de culinária coreana apenas 6 meses após abrir o seu restaurante. A série chega ao fim com o casal fazendo o que sabe de melhor, que é discutir de forma brincalhona sobre a sua nova casa. Mas como sempre, eles resolvem tudo de mãos dadas, caminhando juntos rumo ao futuro. Se você quer entender mais sobre essa história, clica no vídeo a seguir e veja os outros resumos. Além disso, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Beijos e até o próximo Coreando!